Boa tarde. Boa tarde à pessoa com surdez, ou pessoa surda, né? Ou surdo, como gostam de ser chamados também, como uma identidade, não é? E também aos ouvintes que também se encontram nessa tarde e que foram motivados a estarem aqui presentes para conhecer um pouquinho, não é, do nosso tema, que às vezes gera alguma polêmica, mas sempre no meio existem muitos mitos e, na verdade, muitas perguntas que ficam sem respostas. Então, nesta tarde, tão especial e tão importante para a FUNAD, realizando um evento alusivo ao Dia Nacional à Pessoa Surda, a gente traz para vocês Desfazendo Mitos sobre Sexualidade e Deficiências. Então, a nossa primeira imagem, que nós vamos ver agora, eu sempre gosto de começar perguntando, quando eu vou falar da diversidade e da pessoa com deficiência, o que nós somos. O que é que de fato nós somos? Quando nós olhamos para essas imagens, nós percebemos que a diferença fica em segundo plano, porque todos nós somos o quê? Somos seres humanos. Se a gente pudesse olhar com um olhar de raio-x, não é? E pudesse ver o outro por dentro, com certeza nós seríamos menos excludentes, principalmente na nossa postura diante do outro, ou daquilo que a gente acha que é diferente. Então, Hannah diz que a pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir. Então, o Criador, a natureza, ela é tão sábia que mesmo nos fazendo tão parecidos, somos tão diferentes, somos tão singulares, somos únicos e somos tão iguais nas nossas diferenças. Bom, para entendermos um pouquinho sobre sexualidade, sobre pessoa com deficiência, né, precisamos entender essa diversidade que nos cerca. E muitas vezes, essa diversidade, ela passa desapercebida, talvez pela pressa, não é? Pelas crenças de cada um, ou pelas ideologias de cada um. Porém, essa diversidade existe. Mas, se somos humanos e somos diversos, o que é diversidade? O que seria diversidade? Então, diversidade é aquilo que é diverso, diferente, variado, variedade. Como eu sou muito lúdico, eu coloquei aqui embaixo, ó, essas canetas aqui, esses lápis de madeira com cores, para que a gente possa entender um pouquinho o que é diversidade. Ela é infinita, existem 1000 possibilidades. E assim é o ser humano. Então, cada nuance de cor aqui seria representando a diversidade. Então, estamos nessa diversidade. Na diversidade do mundo, né, com a etnia, com raças, com cores, não é? Pode passar. A diversidade na própria natureza, não é? Nós temos uma na fauna, na flora. Então, nós temos essa grande diversidade, não é? E é o que nos faz tão belos. Pode passar. A diversidade religiosa, não é? Hoje em dia, a religião, cada vez mais, ela tem ganhado espaços, não é? E tem alcançado status que outrora até teve na história, não é? Mas isso me preocupa muito, porque quando a religião domina o direito do outro, ou nega o direito do outro, ela acaba aqui interferindo que o outro possa acessar alguns espaços. Mas, de toda forma, nós precisamos respeitar essas religiões, não é? Respeitar o credo, a crença e as práticas religiosas de cada um. Diversidade dentro do próprio Brasil nós temos, não é? Foi falado aqui da literatura e a produção do surdo, mas aí nós podemos entender o quê? Que também, se você sai daqui, a Libra é diferente nos Estados Unidos, na França, então ela vai ter uma influência, claro, por ser outra língua, mas também dentro do próprio Brasil existem os vícios de linguagem e também o regionalismo, não é? Que dá um toque todo especial na forma que o outro se apresenta. Então, dentro do próprio Brasil existe essa diversidade, não é?
diversidade na família, não é? Hoje nós convivemos com diversos tipos de família, não é? Então, existe aí famílias compostas apenas por uma mãe que cuida do filho, ou um pai que cuida do filho, ou pelos avós, e isso nós não vamos dizer que não é família também, não é? Esse ano aqui na FUNAD nós tivemos o prazer de fazermos a festa do Dia da Família, e aí, para tirar um pouco aquele estigma do dia só dos pais, ou o Dia das Mães, nós que somos também educadores, a gente percebia muito na escola o quanto essas crianças se sentiam estigmatizadas e tristes por naquele dia, de repente, não ter uma mãe ou não ter um pai, ou morar só com sua avó ou com uma tia e dizer, então eu não vou para a festinha dos Dias das Mães, não é? Diversidade na escola, não é? Cada vez mais a gente está lidando com essa diversidade na escola, e a pessoa com deficiência, ela também começou a acessar mais a escola. Isso é um avanço muito grande, e com essa diversidade na escola, não é? Novamente nos deparamos com o assunto de um novo público, não é? Que é a pessoa com deficiência. Bom, então, compreendendo por que é que eu fui para essa visão macro da diversidade, para nós chegarmos no nosso ponto principal, diversidade é tudo que nos diferencia de algo ou do outro. Pode ser um corte de cabelo, sexualidade, deficiência, cor dos olhos, cor da pele, até um jeito de dormir nos diferencia do outro, não é? Bom, dentro de toda essa diversidade, não é? A pessoa com deficiência, não é? Seja ela surda, seja intelectual, né? Síndrome, transtorno, a pessoa que tem alguma deficiência, não é? Ela acaba ficando invisível em meio a essa diversidade. Parece que ela não existe, não é? Mesmo com dados tão fortes que eu vou mostrar mais à frente para vocês. Então, vira, é uma roda, não é? Pessoas com deficiências invisíveis, não é um problema nesta comunidade, a comunidade não prioriza isso, não vamos falar sobre esse assunto. É melhor nós não tocarmos na ferida, não é? Isso aqui não me interessa. A ausência de serviços de políticas, ausências de inclusão, e aí permanece a discriminação e a falta de atenção, volta para a pessoa com deficiência novamente, que se torna invisível. E isso vai girando, até que muitos movimentos, as minorias começam a se levantar e exigir os seus direitos, o acesso, não é? E aquilo que é garantido por direito. Só para a gente ter uma ideia bem assim básica, né? O número de deficiência, né, no Brasil, a maior taxa de incidência no Nordeste, encontra-se na Paraíba e no Rio Grande do Norte, cerca de 26,63%. Aí, tipos de deficiência, a gente tem 18,6% visual, né, a deficiência visual, e no segundo ponto, a deficiência física, cerca de 7%. Deficiência por raça, né? Então, a maior incidência está nas mulheres negras, 30,9%, como a gente consegue ver aí nesse gráfico. Bom, depois de todos esses números, fica tão claro para nós que a população com deficiência existe, essas pessoas existem, não é? Elas transitam entre nós e muitas vezes elas são vistas de forma invisíveis. É como se elas não existissem, não é? Quando você começa a entender a educação inclusiva e a entrar no universo da pessoa com deficiência, você não consegue mais entrar em nenhum espaço e olhar com os mesmos olhos. Eu, por exemplo, gosto bastante de viajar. Em todo ambiente que eu estou viajando e estou participando dos eventos de turismo daquela cidade, daquele país, eu me pergunto, se tivesse um cadeirante aqui, ele iria ter acesso a esse evento que eu estou participando? Uma pessoa visual teria agora condições de entender o que é que nós estamos vendo aqui nesse cinema 3D? Tem uma autodescrição para ela? Então, eu começo a me questionar, porque já faz parte de mim. Eu já introjetei isso em mim. Então, quando a gente fala da sexualidade com deficiência, tem aquela foto bem famosa dos 3 macaquinhos. Não estou ouvindo, não quero saber sobre isso, não quero ver sobre isso e não vou falar sobre isso. Por quê?
Porque é doença, é pecado, é pornografia, é impossível, é irresponsável. Uma pessoa com deficiência não tem maturidade. Principalmente a pessoa que tem uma deficiência intelectual. Ela é muito estigmatizada. Ela é irresponsável. Não, ela é assexuada. A pessoa com deficiência não tem sexo, não tem desejo, né? É um exagero, é uma imaturidade. Ela é incapaz. Como é que ela vai manter um relacionamento amoroso, sexual, uma vida ativa com outra pessoa? Se ela não toma nem conta dela mesma, professor. Só que tudo que nós reproduzimos, seja para pessoas com deficiência, seja para pessoas sem deficiência, está projetado em nós. Nós fomos adestrados para isso. Por exemplo, em muitas escolas, eu cansei de ouvir e ver situações de que quando chegava na parte, né, do aparelho reprodutor masculino, o aparelho reprodutor feminino, o professor chegar e chamar outro professor e dizer assim: olha, tu que vai dar aula no meu lugar, porque eu não consigo não, eu morro de vergonha, vou nada, eu vou mostrar aquelas imaginárias para as minhas alunas. Eu venho de uma época que o livrinho que eu ganhei, que tinha assim, de onde vêm os bebês, em nenhum momento tinha um corpo humano, só no final da página. No início era o cachorrinho que encontrou a cachorrinha. Deram um beijinho, aí já aparecia a cachorrinha com um monte de filhotinhos. Aí dizia, para cada cachorrinho é necessário um óvulo. Aí o espermatozoide lá fecundando o óvulo. Na outra página já aparecia o aparelho reprodutor masculino, o feminino, em desenho, né? Não era tão significativa a imagem da vagina e do pênis, era apenas aquele risco. E acabou. Então, o que a gente pensava? Oxe, tem um cachorro que beijou a outra cachorrinha e o humano está no meio, então os bebês vêm com essa junção aí. Por quê? Porque era muito mecânico. Quando a gente vai falar da sexualidade, a primeira coisa que a gente bate de frente é a questão religiosa. Porque nós fomos ensinados que fazer sexo era pecado. Ou que, para fazer sexo, só para procriação. Então, quando a gente vai para a década de 50, precisamente 51, que a pílula chega para as mulheres e elas começam a controlar, não é, a gravidez, elas que decidem, né, junto com seus companheiros, de terem ou não filhos, aí a sociedade mais conservadora entrou em pânico. O quê? A mulher agora vai ter relação sexual, mas não é para procriar, é só por prazer? Não. Os prazeres não podem, é pecado, estamos mexendo com o sagrado. Então, hoje, muitas vezes, a nossa dificuldade de falarmos sobre sexualidade é porque nós projetamos, nós trazemos com aquilo, historicamente, tudo que foi nos ensinado, como algo que é perverso, que não pode, que tem que ser escondido, e etc, e etc. Então, teoricamente, a sexualidade, assim como a conhecemos, inicia-se juntamente a puberdade ou a adolescência, o que deve ocorrer por volta dos 12 anos de idade, né, segundo o ECA. Entretanto, né, quem é professor e está em sala de aula, ou também pai e mãe aqui, sabe que ela vem bem mais cedo, não é? Bem mais cedo. A sexualidade, propriamente dita, tem seu início na adolescência. Segundo Vitiello, o que ocorre nesta fase é determinante na caracterização do novo adulto, influenciando na estrutura da personalidade, nas aquisições comportamentais, nos valores e novos papéis sociais. E quando a gente fala em sexualidade, a gente lembra logo de quem? De Freud, né? Existe até uma frase, um adágio que todo mundo repete, que diz assim: Freud explica. Freud explica. Ah, isso aqui, não está entendendo? Freud explica, porque parece que ele tem uma explicação para tudo. Mas olha que coisa interessante, quando Freud foi meio que encurralado, né, em Viena, né, e foi perguntado sobre a ele, não é, o que seria, né, sexual, o que seria sexualidade. E, para a época, se imagina, hoje é complicado, é difícil falar sobre a sexualidade da pessoa sem deficiência e mais ainda com deficiência. Imagina nesta época, não é? Então, olha o que é que Freud coloca. Falando sério, não é fácil delimitar aquilo que abrange o conceito sexual. Talvez a única definição acertada fosse tudo que se relaciona com a distinção entre os dois sexos. Se tomarem o fato sexual
como ponto central, talvez definissem como sexual tudo aquilo que, com vistas a obter prazer, diz respeito ao corpo e, em especial, aos órgãos sexuais de uma pessoa do sexo oposto, e que, última instância, visa a união dos genitais e a realização do ato sexual. Se, por outro lado, tomarem a função de reprodução como núcleo da sexualidade, correm o risco de excluir toda uma série de coisas que não visam a reprodução, mas certamente são sexuais, como a masturbação e até mesmo o beijo. Então, o que Freud está dizendo aqui para a gente é muito importante. É que, por essa coisa histórica que carregamos sobre sexualidade, quando eu falo a palavra sexualidade, as pessoas ligam logo aos órgãos genitais, ao pênis ou à vagina. A palavra sexo, ou você é muito sexy, as pessoas condicionam logo a essa área da sexualidade. Como a essa área não, aos órgãos genitais biológicos. Como se sexo fosse só isso. E ele diz que sexo é muito mais. Se a gente vai definir que sexualidade é apenas os órgãos sexuais, eu caio no risco grande. E o beijo, e o toque, e a manipulação, não é verdade? Então, é muito mais amplo a sexualidade. A fim de entender sobre o tema, é importante primeiro entendermos o que é sexo. O sexo é entendido a partir do biológico, submetido a uma finalidade e, em uma última instância, a procriação, portanto, a reprodução. Então, quando eu falo de sexo, eu estou me referindo à procriação, ao sexo biológico. Quando eu falo de sexualidade, não é? A gente já vai perceber que a sexualidade, ela vai muito mais além. Pode clicar. Ela vai muito mais além, vai além das partes do corpo, constituindo-se como uma característica que está estabelecida e está presente na cultura e na história do homem. Não é? Segundo Nunes, a sexualidade transcende a consideração meramente biológica, centrada na reprodução e nas capacidades instintivas. Isso é tão sério que qualquer pessoa aqui pode pensar e refletir. Você casa, aliás, a primeira cobrança é: você vai casar quando? Você vai casar quando? Aí você casa. Aí você, assim que você casa, aí você vai ter filho quando? Quando você vai ter filho? Aí você tem filho. Quando você vai ter neto? Você já é avó? Você já é avô? Por quê? Isso está historicamente carregado conosco. É como se você não tivesse o direito ou o desejo de não ter filho, ou de repente, ficar sozinho não quer dizer solidão. Às vezes tem pessoas que moram sozinhas e que elas têm um relacionamento consigo mesma de forma tranquila, é uma escolha delas. Então, desde o papel da escola, né, a gente já percebe que é como se a mulher